Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa questão da antipolítica, né? Então é o triunfo e o fracasso da antipolítica. Esse é o tema de hoje e isso tem a ver, essa reflexão veio aqui conectada com esse absurdo que a gente viu, né, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e no STF, né? Os bolsonaristas bandidos destruíram ali o prédio do STF, o prédio do Congresso Nacional e o prédio do Palácio do Planalto, né? Destruíram obras de arte, quebraram as vidraças, alguns cagaram e mijaram, né, dentro das dependências ali e inclusive filmaram isso, quer dizer, e aí vários deles já estão presos, né? Tem mais de 1000 presos aí, pelo que foi informado aqui na imprensa. E o Flávio Dino também, né? Enfim, deu depoimento aqui falando sobre isso. E, enfim, essa lambança toda que a gente viu, né? A invasão dos prédios públicos ali, do prédio do Congresso, do prédio do Palácio do Planalto e do STF, e a destruição completa desses lugares. E aí, ao mesmo tempo em que a gente vai acompanhando as prisões e, enfim, o desdobramento disso, né, do ponto de vista ali jurídico e ao mesmo tempo parlamentar, né, porque também está havendo reuniões, o Lula se reuniu com os governadores também e uma série de questões ali com o Arthur Lira e o Pacheco também, o pessoal do STF. Então, com todos, ao mesmo tempo que a gente acompanha esses desdobramentos todos, a gente vai fazendo reflexões também sobre as causas disso, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre a questão do Bolsonaro, né? Quer dizer, quem inventou essa figura que é o Bolsonaro, e a gente falou sobre uma série de coisas ali, o golpe, né, contra Dilma, a prisão do Lula, enfim, a Lava Jato, etc. Mas existe uma outra questão também que me surgiu aqui, né, ao escutar vídeos a respeito desses acontecimentos e ler notícias aqui também, que é a questão da antipolítica, né? E qual foi o ponto-chave que me fez chegar nessa reflexão da antipolítica? Foi o fato curioso de que os bolsominions bandidos que atuaram em Brasília, eles destruíram o Congresso Nacional também, né? Porque se eles tivessem destruído só o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República, portanto, o chefe do executivo, que foi o Lula, né, que é o Lula que venceu, que foi quem venceu o Bolsonaro, que é o candidato deles, né? E o STF, né, pelo qual eles também têm uma série de questões ali, né, com o Alexandre de Moraes, com o Barroso e outras figuras, já seria um absurdo, né? Seria, né, obviamente que reprovável, porém a gente teria pelo menos ia olhar para isso e dizer, não, né, eles estão fazendo isso porque eles não gostam do Lula, porque eles não gostam do STF, são bandidos, mas tem uma justificativa ali no nível da ideia. Agora, eles destruíram também o Congresso. E aí que eu comecei a pensar, bom, o Congresso ele é de maioria de direita. Esses bolsomínios que destruíram o Congresso foram os mesmos que ajudaram a eleger a maior bancada do PL, que é o partido do Bolsonaro, da história. Né? Como eu falei no vídeo de ontem aqui, de ontem ou anteontem, né? Um dos últimos vídeos que a gente fez, falando sobre a Daniela do Vaguinho, né? A gente tem uma quantidade aí de parlamentares no Congresso que é muito maior na direita do que na esquerda. Tem 125 deputados à esquerda, né, estrito sensu. E aí tem as alianças ali que são feitas, né, evidentemente que aumenta ali a margem de manobra do Lula e tudo mais, mas de esquerda mesmo tem 125 deputados. E os de direita tem 300 e tanto, tem muito mais deputado de direita do que de esquerda. E aí eu fiquei me perguntando, né, o que leva uma pessoa a destruir o Congresso Nacional, Congresso esse que ela ajudou a eleger da maneira que está hoje. E que, de certa forma, foram eleitos, esse Congresso foi eleito a contento dessas pessoas, porque essas pessoas votaram nos candidatos do Bolsonaro, nos candidatos da direita, e viram, no final das contas, um Congresso feito, né, ao seu dispor, ou seja, né, ao seu bel prazer ali, vamos dizer, né?
ou a sua forma de ver de fato, né, de maneira mais específica. Então o Congresso coincide com a maneira dessas pessoas de enxergar o mundo. São pessoas que acham que a direita, né, é boa, quer dizer, né, a gente aqui tem uma visão radicalmente diferente disso, né? E os números todos mostram isso, né? O fracasso da direita no Brasil, em todos os governos que a direita teve, né, no executivo, foram um fracasso, né? Enfim, Collor, Sarney, Fernando Henrique, né? O Fernando Henrique inventou lá que foi ele que criou o Plano Real, mas não foi ele que criou, quem criou foi o Itamar Franco, né? Ele pegou só aquilo como massa de campanha, ali, como peça de campanha, para poder ganhar a eleição e depois, né, enfim, governar como se fosse o pai do Plano Real. E no fundo ele entregou para o Lula no final com, né, a dívida do Brasil muito maior, né, empresas importantes ali privatizadas, o custo de vida mais alto. Quer dizer, então ele foi ruim também, foi um péssimo governante no final das contas. E o Temer também, né, prejudicou os trabalhadores, enfim, né, e depois o Bolsonaro, que é esse desastre que a gente está vendo aí em todos os níveis, né, destruiu a economia brasileira e agora, através dos bolsominions, destruiu fisicamente, né, o Congresso, o Planalto, enfim, e o STF. Então, essa ação bolsonarista de destruir o Congresso ligou esse start aqui, né, na minha cabeça do seguinte, né, quer dizer, isso só pode vir de uma atitude radicalmente antipolítica, né? Mesmo que ela esteja respaldada numa conexão com o Bolsonaro, porque é aí que entra uma das chaves da questão, né? O Bolsonaro, ele é uma certa encarnação da antipolítica. Ele foi eleito com esse discurso, né? Eu não represento essa gente, eu sou diferente, eu sou anticorrupção, eu sou um cara, né, antissistema, né? E aí bota o Paulo Guedes, que é o sujeito do mercado financeiro, né? E tem gente que ainda acredita nisso. Então, assim, e aí, quer dizer, esse discurso todo do Bolsonaro, que é um discurso contra a classe política, né, acabou convencendo muita gente de que, não, eu aqui, bolsonarista, estou votando num sujeito, num projeto, numa lógica aqui que é radicalmente diferente dessa dos políticos tradicionais. O que é ingenuidade ou, no limite extremo, estupidez, né? Porque o Bolsonaro representa exatamente o que o sistema quer, né? Quando eu digo sistema, mercado financeiro, né? E aí entra um dado importante. Quer ver uma coisa que respalda o que eu estou falando? Depois do caos instaurado em Brasília, né, uma tragédia que nunca antes na história da República a gente teve uma situação tão bizarra quanto essa, de pessoas destruindo, né, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto. O mercado financeiro acordou em alta, né, ontem. Acordou em alta. Não sentiu nada. Se fosse um projeto político para poder furar o teto de gastos, para poder acabar com a fome no país, por exemplo, aí o mercado ia acordar em crise, ia acordar cheio de, né, temores com o governo, que pode, enfim, né, não fazer funcionar aquilo que eles chamam de responsabilidade fiscal, que no fundo é a maneira que eles têm de controlar o orçamento para que as medidas sociais, né, bacanas, que vão melhorar a vida das pessoas, funcionem. Por quê? Porque isso fere os interesses das grandes empresas, que querem ocupar esses mercados aí de uma maneira ou de outra, né? Mesmo que seja gerando prejuízo para a população, né? Então, enfim, o mercado financeiro não está nem aí, né? Se o Congresso está destruído, se não está destruído, se a República foi atacada, né, por bandidos, ele acordou em alta, tranquilamente, né? Por quê? Porque esse mercado financeiro, ele joga o jogo da antipolítica também, né? Ele quer manipular todos os governantes que tenham ali, né? Não importa o partido, né? Não interessa se é do PT, se é do PMDB, a gente quer manipular essas pessoas aos nossos interesses, né? Isso é um pensamento antipolítico, porque ele não joga com a diversidade, ele não joga com a dialética da coisa,
e, ao mesmo tempo, ele impede o bom funcionamento do Estado, né? O que eu estou chamando de bom funcionamento do Estado? Um Estado que funcione na direção de um bem-estar social, né? Que funcione gerando escola pública de qualidade para as pessoas, especialmente para as pessoas mais carentes, saúde pública gratuita para todo mundo, que é o que a gente vê na Europa, é o que a gente vê em vários países do mundo, né, desenvolvidos. A exceção são os Estados Unidos, e os neoliberais brasileiros são baba-ovo dos Estados Unidos, né, são reprodutores submissos da ideologia dos Estados Unidos, né. Então, o Bolsonaro incorpora esse pensamento que na atitude, porque esses neoliberais que eu estou me referindo aqui, que é o mercado financeiro, eles são a parte da história que são os malandros, são os perversos da história, né? Os malandrinhos perversinhos da história. Por quê? Porque foram eles que pagaram a passagem dessas pessoas que estão lá agora presas, que foram cometer o absurdo, né? Enfim, esse ato meio suicida ali de destruir o Congresso Nacional, destruir, né? Então, e aí vou voltar a essa questão do Congresso, porque é importante aqui porque a gente está desenhando, tá? Então, enfim, essas pessoas, esses empresários, já tem até alguns que já estão aí mapeados, né? Tal de Otto, lá de Santa Catarina, tem vídeo dele chamando as pessoas para os ônibus e tal. Então, enfim, essas pessoas, né, eles não aparecem, né? Eles não dão as caras, né? Eles não botam a cara ali a tapa para apanhar da polícia ou para tomar gás bomba de gás lacrimogênio, né? Eles ficam escondidinhos, né? Como dizia lá o Renato Russo, com um rabo na mesa, né? O general de 10 estrelas com um rabo na mesa, para não usar outra expressão aqui, e ficam pagando, né? Dão ali a passagem, dão a comida e tal, mas não vão, né? Entendeu? E aí, evidentemente, que quem sofre são essas pessoas que estão ali de ingênuos, porque esse é o outro lado da história, né? São os ingênuos. A antipolítica é feita desses perversos de um lado e os ingênuos do outro, que são essas pessoas que estão ali, né? Dando a cara a tapa, né? Quebrando vidraça no Congresso, daqui a pouco apanhando da polícia, apanhando do exército, enfim, né? Então a gente, isso chama atenção para esse caráter antipolítico da coisa, porque esses ingênuos, eles acreditam de verdade. Você vê os vídeos ali no YouTube, no Facebook, né? Tá bombando aí os vídeos deles nesses últimos 2 dias. Eles dizendo, nós estamos aqui, estamos conseguindo, né? Estamos fazendo a história, estamos, né? Vamos quebrar tudo e vamos conseguir livrar o Brasil do comunismo. Quer dizer, isso é uma ingenuidade, essas pessoas são completamente ingênuas ou estúpidas, né? Massa de manobra dos perversinhos que estão ali por trás pagando essa lambança, né? Velho da van e esses aí não aparecem para dar a cara a tapa ali, né, nas manifestações. Então, isso tudo chama atenção para toda uma atmosfera antipolítica, né? E aí eu separei alguns temas para falar. Um dos exemplos que eu acho interessante, que é um exemplo até que talvez seja, ele não é exatamente direto, né? Mas ele é importante para mostrar isso. A Hanna está querendo falar comigo aqui, né? Mas enfim, ele é importante. Por quê? Porque você vê lá, os manifestantes rasgaram a foto do Temer e não rasgaram a foto do Getúlio Vargas, né? É uma coisa curiosa isso, né? Eles rasgaram a foto do Temer, tá lá no chão a foto do Temer rasgada, e o Temer é o mesmíssimo projeto do Bolsonaro, do Paulo Guedes, né? E essas pessoas não têm percepção, eles destruíram tudo, iam destruindo qualquer coisa que aparecesse, né? E alguns mijaram e cagaram dentro. Lá tem uma cena do cara, né, arriando as calças e cagando, né, e levantando depois e rindo, e tal, quer dizer, né? É um negócio assim completamente desconectado de qualquer tipo de ligação com um projeto, né? Vamos destruir isso aqui porque isso aqui não presta, né? E isso, no fundo, é uma estupidez fazer isso. É uma estupidez. Por quê? Porque aí entra um outro dado importante aqui, dessa história toda que a gente está vendo, né? Isso que eles fizeram, de destruir o Congresso Nacional especialmente, foi uma arma branca que eles deram na mão do Lula
na mão da esquerda, na mão do governo federal. Porque se eles tivessem destruído só o Palácio do Planalto e o STF, né, talvez uma parcela significativa dos políticos conservadores e à direita olhasse para isso e de repente defendesse, né? Defendesse ali a posição deles mesmos, né, na história. Não, só a gente não tem nada a ver com isso, porque isso aí foi um ataque ao PT, ao presidente, foi um ataque ao STF aí, tá vendo? O STF tá e tal, né? Então, agora não, eles atacaram, eles destruíram o Congresso Nacional também. E aí eles acabam inviabilizando qualquer tipo de negativa que a direita possa fazer no sentido de tomar as providências necessárias para, né, para gerar o contraponto a isso, né? Porque nenhum dos deputados pode se sentir isento de ataque, né? Nem os da direita. Olha só como é que foi um tiro no pé isso, né? Um grande tiro no pé, né? E aí escutei um comentário hoje que procede, acho que procede, do meu ponto de vista, que isso talvez tenha sido justamente o momento um momento limite aí do bolsonarismo que vai começar a decair a partir disso aí, né? Vai começar a decair justamente porque eles destruíram o Congresso Nacional. Destruindo o Congresso Nacional, eles atacaram não só o PT, o PDT, o PSOL, mas atacaram também o PMDB, atacaram o União Brasil, atacaram o PL, atacaram, né, todos os partidos da base de direita do Congresso. Eles destruíram o Congresso, a casa de todos os deputados, tanto os de direita quanto os de esquerda, né? Então esse limite, né, esse afunilamento antipolítico da investida bolsonarista na política brasileira chegou realmente num ponto de inflexão, que é esse ponto de gerar, né, uma situação de agressão a eles mesmos, né, ou aqueles que estão ali defendendo essas pessoas, né, como se fosse o povo, como se tivesse algum tipo de interesse razoável em jogo, né? E aí a gente continua, né? Na verdade eu chamo aqui a atenção para esse livro aqui do Saramago, que eu já falei que é um romance belíssimo do Saramago, que é o Ensaio sobre a Lucidez, tá? Que o Saramago constrói aqui uma história na qual há uma eleição e os candidatos, a maioria da população vota em branco. Essa é a maneira que as pessoas têm ali de se revoltar contra a democracia, né? Contra o processo democrático, contra as opções de escolha que elas têm ali. E aí, efetivamente, que isso gera uma série de problemas que o Saramago constrói de maneira brilhante aqui, como é de praxe na obra dele, né? Nessa obra, né? nesse livro, nesse romance. A gente poderia, né, desenhar aqui um outro ensaio sobre a lucidez aqui, porque, né, essa destruição do Congresso feita pelos bolsominions lá, ela é muito parelha a essa situação aqui de todo mundo votando em branco, né? Porque é como se todo mundo estivesse votando em branco de fato, né? Já vamos destruir o Congresso, ou seja, vamos atacar todos os deputados, né? Vamos destruir as salas aqui, não interessa de quem, vamos destruir, né, os auditórios, destruir as peças de arte, destruir enfim, né, os computadores, as impressoras, todo o material que tem aqui nós vamos destruir, porque a gente está atacando os políticos, né, em nome do Bolsonaro, né? E aí, enfim, a gente está vivendo um grande ensaio sobre a lucidez, né, do meu ponto de vista, que é justamente esse momento limite que gera, né, gera o caos, né? No primeiro momento ali você tem esse caos, né, essa lambança toda, mas você já está tendo aí deslocamentos. E isso foi bom para a gente, que apoia o Lula, que apoia o Ciro, que apoia o PSOL, que apoia os projetos de esquerda, porque isso deu, né, subsídios para o Lula agir agora de maneira, inclusive, conectada com o Congresso, né, porque o Congresso, né, é importante que o Lula pondere isso. Olha só, todo mundo aqui foi atacado, não foi só, né, o PT, não foi só o PSOL, né, não foi só o Ciro, né, o PCdoB, o PDT, mas também todos os partidos de direita foram atacados aqui também. A casa do Congresso foi atacada, né? Então essa destruição do Congresso, para mim, é o grande momento aqui de inflexão da antipolítica bolsonarista, que acaba gerando a crise dela mesma, né?
e ao mesmo tempo espaço para que, que a dialética da coisa possa começar a funcionar, né? Acho importante também ponderar que existe, né, para além disso, existe também essa questão da simbologia revolucionária do quebrar tudo, né? E essas pessoas estavam ali meio que imbuídas disso, né, da percepção de que não, nós vamos, né, revolucionar aqui o Brasil com isso. E muita ingenuidade, muita estupidez, né, porque fazer revolução usando o exército, né, só na cabeça da direita brasileira mesmo, né? Isso não funciona, não se sustenta, né? Nunca deu certo, nunca vai dar certo, né? E aí eu também chamo a atenção para um outro detalhe importante aqui, né, que tem a ver com a nomenclatura do que foi usada, do que foi usado, né, a nomenclatura que foi usada para poder representar essa bizarrice que a gente viu ali. Porque uns chamam de golpistas, outros chamam de terroristas, né? Eu mesmo escrevi terroristas aqui num vídeo anterior, e passei a refletir melhor, pensar, né, será que cabe essa palavra, né? Eu acho que não cabe, tá? Eu acho que não cabe, no momento eu acho que não cabe. Por quê? Né? Uso aqui 2 livros para poder refletir isso, tá, com vocês. O primeiro é esse livro do Noam Chomsky, o 11 de setembro, né, no qual ele faz reflexões sobre o que é o terrorismo, tanto no nível internacional, né, quanto no nível de Estado, tá? E aí, antes de apresentar o outro livro, vale dizer o seguinte, né? Essa ideia de terrorismo, na verdade, ela está sempre conectada com uma ação externa, né? Seja ela a ação de um grupo armado, de um grupo de radicais religiosos, xiitas, enfim, que o sujeito bota uma bomba no corpo, explode ali em um lugar, tal, em outro lugar, né? Você não vai ver um terrorista, sei lá, né? Um terrorista do Iraque explodir o próprio Iraque. Você vai ver o terrorista do Iraque explodir um prédio, né, em Madrid, ou em Londres, ou nos Estados Unidos, né? Ele sempre está atacando um lugar de fora. Ou, como coloca muito bem o Noam Chomsky ali, um terrorismo pode ser um terrorismo de Estado também. Ou seja, um ataque de um Estado contra outro, né? Existe uma condenação aos Estados Unidos por um ataque feito à Nicarágua na década de 80, final da década de 80. Ataque esse que gerou, então, essa condenação para os americanos por ataque terrorista de Estado, né? Então, enfim, existem esses 2 tipos de terrorismo. Então, quando a gente olha um grupo, né, como os bolsonaristas, atacando o Congresso do próprio país, essa nomenclatura de terrorista parece que não cabe, né? Me parece que ela é fora de contexto, né? É uma coisa mais bizarra do que isso, porque eles estão atacando o próprio país, né? Eles estão uma coisa meio intestina, vamos dizer assim, para usar uma expressão do Jean Baudrillard, que ele usa essa expressão num livro dele chamado Transparência do Mal. E, enfim, que eu não separei aqui, mas eu tenho ele também aqui, né? Então, quer dizer, esse ataque é um ataque meio intestino, mas ao mesmo tempo ele é destituído de projeto, ele consegue ser mais bizarro, vamos dizer assim, né? Ou mais espantoso do que um ataque xiita, por exemplo, né? Que tem nitidamente uma vinculação religiosa, né? Existe uma vinculação, né? O sujeito que é o xiita que está atacando ali o outro país, ele tem a pretensão, né, de mudar o contexto ali para um outro contexto religioso. No caso dos bolsominions, né, e no caso do ataque dos americanos, por exemplo, a Nicarágua também, eles estavam ali tentando mudar o governo, estavam tentando, né, tem alguma coisa em jogo ali. No caso desse ataque dos bolsominions, não tem nada em jogo, né? Tem uma revolta totalmente desconectada de projeto, totalmente desconectada, e ela é tão desconectada de projeto que ela é vinculada com uma ideia de patriotismo. Quando que um patriota vai destruir o Congresso do próprio país, né? Você pode ter, né, de repente, pessoas que, não, eu quero destruir o Congresso Nacional, mas aí vai ser um ataque ali meio que, né, isolado, né, ou de grupos que são, né, parecidos com esses black blocs aí, que pessoas que não tem muito ali, não tem nenhum projeto, é uma coisa meio anarquista, vamos dizer, né?
para usar um nome mais apropriado, né? Se fosse um ataque anarquista, a gente compreende. Agora, o patriota destruiu o Congresso do próprio país, né? Isso é o cúmulo, assim, é o cúmulo né? Imagina, né? Duas coisas completamente contraditórias convivendo dentro do mesmo embalo ali, né? É um absurdo, um negócio, né? Uma coisa meio paradoxal, assim, né? Entendeu? Que é esse ataque que os bolsominions fizeram ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto, ao STF. E aí eu finalizo essa reflexão sobre o terrorismo, né, também colocando para vocês esse outro livro que eu tenho aqui, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey, que é uma figura da contracultura americana. Tá? E, enfim, e aí já é um outro tipo de terrorismo, né, um terrorismo poético. Ele está ponderando aqui uma série de ações que é possível fazer dentro da lógica urbana para poder combater a mesmice, combater, né, enfim, a própria ideia fixa que o sistema às vezes embute na cabeça das pessoas, o valor excessivo do dinheiro, uma série de coisas que ele ataca aqui nesse livro brilhante, que eu sempre cito para vocês aqui, tá? Mas que evidentemente não tem nada a ver com o que os bolsominions fizeram, né? Os bolsominions não fizeram um ataque de terrorismo poético, muito pelo contrário. O que eles fizeram foi uma coisa meio, né? É quase que né? Como é que chama quando a pessoa faz né? A pessoa se mata ali, ela, né? Eu esqueci o nome agora, que a pessoa que até foi aprovado outro dia num país aí, né? Enfim. Mas é aquela coisa, né? Que é, né? Aquele processo de um suicídio acompanhado, né? Dos médicos ali e tal. Você descobriu que tem uma doença terminal, você decide se matar e o médico te ajuda ali, né? Eu esqueci o nome disso, né? Enfim. Depois eu lembro aqui e coloco para vocês. A eutanásia, né? A eutanásia. Então, quer dizer, é uma coisa meio de eutanásia isso que eles fizeram, né? Eu sou patriota, vou destruir o Congresso do meu país, entendeu? É um negócio inacreditável, uma eutanásia política foi o que eles fizeram, né? E não deu outra, acabaram presos, né? Entendeu? E, enfim. Então é uma coisa bizarra, porque isso é o fim da política, né? Isso é o limite extremo da ausência de política, da ausência de possibilidade de debate, né? E a gente deixa registrado isso aqui, porque esse é um ponto, né? Esse é o final aqui do vídeo, a gente está chegando ao final já. É o momento de deixar a reflexão, né, do seguinte: diante disso, diante desse momento limite, dessa eutanásia política dos bolsominions, né, de destruírem o Congresso Nacional, especialmente o Congresso, eu acho que esse é o ponto-chave. Diante disso, a gente tem que entender que chegou ao extremo, né, o absurdo que é essa experiência bolsonarista, e a gente começa a pegar os cacos disso, começar a desenhar, né, as causas, as características e, ao mesmo tempo, os encaminhamentos futuros disso aí. Porque, evidentemente, não vai acabar, né, do ponto de vista geral, vai continuar existindo, né, esses retardados aí que acreditam nessas coisas e, ao mesmo tempo, os ingênuos, mas a gente tem, ao mesmo tempo, que tentar começar a fazer a dialética disso do ponto de vista filosófico para que o Brasil possa caminhar e possa reconstruir aí esses espaços, inclusive de diálogo com a população, e que o projeto da esquerda possa se sustentar e que possa construir um caminho para o Brasil. Tá? Deixo como reflexão final aqui, como dica final, esse livro, As Origens do Pensamento Grego, do Jean-Pierre Vernant, que é um historiador, e ele ensina aqui, dentre outras coisas, como que nasceu a política. E a gente vai ter que fazer agora um renascimento da política no Brasil, né, a partir dessa eutanásia dos bolsonaristas, que foi a destruição do Congresso Nacional. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Grande abraço e valeu!